A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar a terceira lição do primeiro trimestre de 2023, com o tema O Avivamento no Novo Testamento. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Senhor que está acima de tudo e de todos, abre nosso entendimento para poder compreender a Tua palavra, guardar no coração e praticar. Em nome de Jesus, amém. Se não é inscrito, se inscreva, comente, compartilhe e nos ajude a alcançar 1000 inscritos, ok? Posso contar contigo? Deus te abençoe, desde já agradeço. Lição 3, 15 de janeiro de 2023. O avivamento no Novo Testamento. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aleluia. João capítulo 4, versículo 10. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Aleluia. Lição será uma aula prática, objetiva e também resumida. Leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 15. Introdução. Nesta lição, temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento traduzido por Jesus Cristo mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. A Bíblia contém 66 livros. Ela é dividida em duas partes. Estudamos na lição 2 o avivamento no Antigo Testamento e hoje nós iremos estudar o avivamento no Novo Testamento. O Novo Testamento contém 27 livros. Então, nós iremos nessa aula falar um pouco de uma forma resumida sobre esse Novo Testamento. Ok? Conto com a tua presença, com a tua audiência. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse. Se você não conseguiu gravar, eu quero lançar um desafio para você. Grave, memorize esses 27 livros e comente, faça o seu comentário. Pastor Rangel, eu consegui gravar. Você tem uma semana, certo? Se esforce, porque você é um embaixador do reino. Você é aquele que saiu para pregar o Evangelho. E você precisa, no mínimo, aprender sobre a Bíblia para poder evangelizar. Tópico 1. O avivamento nos Evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos, primeiramente, o avivamento em João, pois sua mensagem é mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. O avivamento em João, parágrafo 1. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí, não consideramos esse evangelho um livro sinótico. E sinótico significa literalmente o que de um só golpe de vista abrange várias coisas. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der
se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. E nós podemos perceber que o livro de João tem um texto áureo da Bíblia. O texto talvez de maior relevância na Bíblia, que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz por cada um de nós. Porque é através de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, que nós iremos realmente chegarmos ao céu. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus: preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Como a lição resumida, nós podemos ver que aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana foi um encontro que nos traz diversas lições. Que pena que a lição é resumida, não vai dar para a gente abordar todas as lições aqui, muitas lições a gente pode extrair, mas de uma forma resumida nós podemos ver que o Senhor Jesus nos ensina a ter estratégia para evangelizar. Jesus nos ensinou isso, falando com aquela mulher e derrubando a parede da inimizade, porque os samaritanos não se davam com os judeus. E Jesus ali proporciona realmente um diálogo com aquela mulher, e podemos identificar uma outra lição também, que Jesus ele pregava para a multidão, para uma meia dúzia, como também de forma individual. Só tinha aquela mulher e Jesus realmente trouxe o evangelho para aquela única mulher. E através dessa única mulher, ela se converteu e foi uma missionária ali no campo da Samaria. Então abriu portas para o evangelho através de uma estratégia, de um diálogo de Jesus com aquela mulher. E como eu também, você, nós podemos fazer isso. Ter estratégia para evangelizar, para impactar através do avivamento que é a palavra de Deus. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Aleluia. Avivamento significa aquilo que está morrendo, o Senhor faz reviver, trazendo vida para aquela mulher. Aquela mulher estava morta espiritualmente, mas o Senhor trouxe vida e vida com abundância para o avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. A expressão reino dos céus, reino ou reino de Deus aparece mais de 30 vezes no texto. Aleluia! O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Em Mateus capítulo 4, versículo 17 está escrito: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, essa era a mensagem de Jesus: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E esse reino aqui está escrito com letra maiúscula. Não é um reino da terra, não é um reino qualquer. É o reino de Deus, é o reino dos céus. Eu e você temos de estar preparado para participar desse reino de Deus, onde Deus será o governador, o justo juiz, o rei dos reis, senhor dos senhores, o todo-poderoso, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Parágrafo 3. O avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como um servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como o servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte.
Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como um servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um de seus discípulos, Marcos capítulo 14, versículos 10 e 11, e humilhado pelos soldados romanos. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como um servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. Aleluia! Jesus vive. Marcos capítulo 16, versículos 6 ao 8. Assim nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfantemente ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Glória a Deus! Deus, Ele enviou Jesus Cristo para aqui nascer, viver e também ser crucificado, morto, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Todos que passaram sobre essa terra, seja lá quem for, eles nasceram e morreram e não ressuscitou. Nem Maria, nem José, nem Antônio, ninguém. Mas Jesus, Ele veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Por isso que Ele é o único que pode e oferece a vida eterna para mim e para você. Você já aceitou Ele? Se não aceitou, aceite, porque Jesus, Ele pode te dar vida e vida com abundância. Vida eterna. E só Jesus Cristo pode fazer, porque Ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Parágrafo 4. O avivamento em Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, Colossenses 4:14, é considerado o Evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. O evangelista Lucas, ele é mais detalhista. Quero fazer uma observação aqui, que o evangelho não é de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas e nem de João. O evangelho é de Jesus Cristo, porém, com a perspectiva, com a visão de Mateus, com a visão de Marcos, com a visão de Lucas, com a visão de João. Não esqueça que o evangelho é de Jesus Cristo. E evangelho significa boas novas. Você sabe a diferença entre evangelismo e evangelização? Se você não sabe, aqui no canal tem um vídeo falando sobre essa diferença que muitas pessoas não sabem diferenciar, mas é muito interessante. Vai lá, assista, porque você vai realmente aprender a diferença entre evangelismo e evangelização. Tópico 2. O avivamento nos Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Gentios, não judeus. Todos os judeus tinham o pacto com Deus, a circuncisão, as leis morais, leis civis e leis também cerimoniais. Já os gentios, que não judeus, não participavam, mas a mensagem foi alcançada a todos os povos, todas as raças, todas as tribos, todas as nações, ou seja, todo o mundo. Parágrafo 1. O avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, versículo 5. O cumprimento dessa mensagem na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Porque o Espírito Santo,
no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, ele vinha sobre a pessoa. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo veio para habitar em nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20. E tem outros e outros textos falando sobre isso. Então, nós somos templo do Espírito Santo. E precisamos entender que quando recebemos realmente a Jesus, recebemos logo o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a habitar em nós. Então, nós somos habitação do Espírito Santo. Parágrafo 2. A descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 29. Em Atos está escrito também essa passagem, que se encontra em Atos capítulo 2, versículo 16 ao 18, que está escrito: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aleluia. Então, era uma promessa que o Senhor já tinha feito através do profeta Joel e estava se cumprindo também nessa descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os seus discípulos e deu-lhe a grande comissão. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18, está escrito: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, o Senhor estava ali dizendo aos seus discípulos que iria dar poder para os discípulos, porque estamos em uma guerra espiritual. E precisamos estar revestidos desse poder para poder anunciar o Evangelho. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa quando foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo de 1 ao 4, está escrito: cumpriu-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, os discípulos que outrora abandonaram Jesus, negou Jesus, estava com medo criada como Pedro e negou Jesus 3 vezes por conta do medo, eles agora estavam cheios do Espírito Santo, com ousadia, com intrepidez para pregar o Evangelho, e Pedro se levantou e no primeiro discurso de Pedro, quase 3.000 almas se converteram. Então é necessário buscar o batismo do Espírito Santo. Eu já falei diversas vezes em outros vídeos. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para você pregar o Evangelho. Não é para você ficar vaidoso, é para você pregar o Evangelho. Não ter medo, é você expulsar demônios, é você curar enfermos, é você profetizar, é você evangelizar sem medo. Então, isso é o batismo no Espírito Santo.
Agora, eu lhe pergunto, você é batizado com o Espírito Santo? Você tem saído para evangelizar? Você tem saído para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo? Então, se você não faz, você precisa de um avivamento, porque o batismo no Espírito Santo é para evangelizar, é um revestimento de poder para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Tópico 3. O avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Parágrafo 1. Nas epístolas paulinas. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador, apóstolo e doutor dos gentios. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, em Romanos capítulo 5, versículo 1, e a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus Cristo, em 1ª e em 2ª Tessalonicenses. O advento da alegria dos salvos em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Todavia, e especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo Paulo aos Efésios: mas enchei-vos do Espírito. Esse apelo continua a ecoar atualmente. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor, só que começou a ser perseguido. E a primeira perseguição com o apóstolo Paulo era justamente por ser apóstolo. Para ser apóstolo, precisava ser testemunha ocular do ministério de Jesus durante 3 anos. Então o apóstolo Paulo não andou com Jesus durante 3 anos. Então ele, na verdade, era rejeitado por muitos. Com isso, muitas cartas do apóstolo Paulo, como Gálatas capítulo 1, versículo 1, ele escreve: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então note que ele realmente reivindicava esse título que o Senhor Jesus direcionou e abençoou e chamou o apóstolo Paulo para ser apóstolo dos gentios. Então, os apóstolos, eles estavam pregando para os judeus, mas o apóstolo Paulo já estava direcionando a mensagem para os gentios, os não-judeus. E por isso o apóstolo Paulo foi perseguido muitas vezes. É tanto também que em Coríntios, capítulo 9, versículo 2, ele sinaliza aos coríntios. Ele diz assim: e se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ele estava reivindicando que a igreja de Coríntios, por mais muitas outras igrejas e muitos outros irmãos não considerar o apostolado de Paulo, ele estava dizendo àquela igreja que ele plantou: olha, eu posso não ser apóstolo para os outros, mas para vocês da igreja de Coríntios, eu que plantei vocês, então eu sou apóstolo para vocês. Mesmo que para os outros eu não seja, tenham me perseguido por conta de muitas situações, mas eu sou apóstolo para você. Então a mesma coisa, Deus ele chama quem ele quer. Para os homens, muitos ali não estavam dando crédito no apostolado de Paulo. Mas Paulo, ele foi um doutor, um mestre, um ensinador, porque também foi persistente na obra. Ele realmente tinha a certeza e a convicção de Deus, que não foi o homem que chamou o apóstolo Paulo, foi Jesus Cristo que chamou o apóstolo Paulo. E ele escreveu 13 cartas, de Romanos até Filemão, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Que coisa maravilhosa! Então, se Deus tem um chamado na sua vida, não se importe com os perseguidores, não se importe com aqueles que vão te criticar. Foi Deus que chamou? Então, não se preocupe, porque se Deus chamou, Ele vai te capacitar. E o apóstolo Paulo, ele não sabia
que essas cartas iriam ter uma proporção tão grande depois de tantos anos na minha vida e na sua vida. Por isso, não pare de fazer a obra de Deus. Deixe Deus te usar. Amém? Deus te abençoe. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 18, está escrito: mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, ele está nos aconselhando e nos advertindo e nos aconselhando a realmente estar buscando mais de Deus. Não ficar no raso, mas buscar profundidade para estarmos cheios do Espírito Santo. Parágrafo 2. Nas epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos. Aparentemente sem perspectiva avivalistas, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé, a da salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramados nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Eu e você que gosta de pregar, que gosta de evangelizar, que é professor de escola dominical, lê a Bíblia. Porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregue o evangelho. Então, se eu e você não conhece a Bíblia, não conhece pelo menos o evangelho de Jesus Cristo, você vai pregar o quê? Você vai pregar a vida dos outros, você vai contar uma história, como muitos fazem, porém não vai pregar o evangelho que Jesus Cristo mandou eu e você pregar. Porque às vezes não conhecemos. Então se dedique. Início de 2023, faça um voto com Deus, coloque no seu planejamento: eu vou ler o Novo Testamento esse ano. Eu não estou nem falando toda a Bíblia. Eu estou falando somente o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Você leia, se esforce, porque quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você realmente se esmera, mais você busca a presença, mais você fica cheio. Parágrafo 3. No livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, de 90 a 96 depois de Cristo, traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. A revelação de Cristo glorificado, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. A revelação de coisas passadas, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. A revelação de coisas em relação à igreja, Apocalipse capítulo 2 e 3. Em relação às nações, arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 4. Depois de 7 anos em que haverá a grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu. Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Neste dia, o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Aleluia. Então, o livro de Apocalipse, tem muitas pessoas que se assustam só em falar. Mas é algo interessante você estudar esse livro, toda a Bíblia no contexto geral. São visões escatológicas, que é acontecimento das coisas futuras. E eu e você precisa estar buscando, porque quanto mais você examina as Escrituras, mais você se aproxima de Deus, como diz lá em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João capítulo 5, versículo 39, também está escrito: examinai as Escrituras. Porque eu examinando a Escritura é o manual para eu chegar ao céu. E só lembrando, o arrebatamento, você está preparado? Você está preparado para o tribunal de Cristo? Você está preparado para a volta do Senhor Jesus?
Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus vai voltar. Não é que está voltando. Jesus vai voltar. E eu e você precisamos estar preparados para esse dia glorioso, para nos encontrarmos com o nosso único e suficiente Salvador. Jesus ressuscitou para te dar vida, para me dar vida, para nos dar vida eterna. Conclusão, o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como as suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Então, é através da palavra de Deus que nós iremos alcançar um avivamento de uma forma sobrenatural, quando voltarmos realmente para esta palavra. Perseverar na doutrina dos apóstolos, como está escrito lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Eles perseveravam na doutrina, na oração, porque ele sabia que sem os ensinamentos de Jesus, ele não ia conseguir avançar, a igreja não iria avançar do jeito que avançou realmente no tempo da igreja primitiva. Amém? E Deus conta comigo, contigo, para fazer o grande avivamento. Se prepare, porque Deus vai te usar para realmente impactar esta nação, para impactar a igreja, para impactar a sua própria vida. Se você gostou desse estudo, como forma de agradecimento, se inscreva, comente, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com seus grupos, me ajude a chegar a 1000 inscritos. Eu conto contigo. Amém? Deus abençoe. Eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a nossa nação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a tua família, os seus filhos, que Deus abençoe também a sua casa, o seu ministério, a sua vida profissional, íntima, emocional, financeira, profissional. Que Deus te cubra com toda sorte de bênção em nome de Jesus. E eu quero profetizar sobre a nossa nação brasileira. Queridos, tudo que está acontecendo, aconteceu também ali na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11. Eles estavam juntos falando a mesma língua. A torre estava crescendo, crescendo, crescendo. Mas o Senhor viu lá de cima e olhou, analisou e disse: vamos descer. Vamos descer e confundir todos eles. E da mesma forma, Deus está lá no céu. Ele está te ouvindo, Ele está me ouvindo, o clamor que nós estamos fazendo por essa nação chamada Brasil. Nós somos intercessores dessa terra chamada Brasil, que é do Senhor Jesus. Deus é que criou toda essa face da terra, inclusive a nossa nação chamada Brasil. E eu creio que em nome de Jesus, o Senhor vai descer para confundir sim, todos aqueles que estão envolvidos na corrupção. É o Supremo Tribunal Federal. Alguns se corromperam, a começar Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, você é um servidor público, você não é dono do Brasil. E ele está querendo tirar a nossa liberdade. Ditador, opressor, o TSE, as redes de comunicações manipuladas, a esquerda, a ideologia esquerdista, o socialismo, o comunismo e vários ensinamentos realmente contrários à vontade de Deus não vai prevalecer. O Senhor vai entrar com providência. Não se preocupe. Se coloque no lugar como um intercessor pela sua nação, como Daniel fez, como Moisés fez, como Abraão fez e como muitas outras pessoas fizeram. Então, da mesma forma, deixe Deus te usar para que o avivamento comece em você, para que o avivamento comece na nossa igreja, para que Deus também possa realmente usar a mim e a você para um grande avivamento que Ele vai fazer sobre a nossa nação chamada Brasil.
Deus abençoe o nosso Brasil. Fica com Deus. Até o próximo estudo, se assim Deus permitir.